Olá, bom dia. Daremos início à aula de física, aula de número 13, e o nosso assunto são as ondas estacionárias. Ao estudar a respeito de ondas, vemos que a característica básica do movimento ondulatório é o transporte de energia sem o transporte de matéria. Dessa forma, podemos dizer que, pelo fato de as ondas não serem corpos em movimento, mas deformações que se propagam em um meio, elas podem atravessar a mesma região ao mesmo tempo. E esse princípio é dito como o princípio da superposição. Então, aqui a gente vê duas ondas que se propagam em sentidos diferentes. Uma onda estacionária é caracterizada pelo encontro de duas ondas iguais, porém com sentidos contrários. O encontro dessa onda é chamada de superposição. A superposição de ondas ocasiona a formação de interferência de ondas destrutivas ou construtivas. Nas ondas estacionárias, a letra V indica as regiões onde a oscilação é máxima, e essa região é chamada de ventre. E a letra N indica os pontos onde a oscilação é mínima, denominada de nó. Quando duas ondas periódicas de frequências, comprimentos de onda e amplitude iguais, propagando-se em sentidos contrários, superpõem-se em um dado meio, vemos que se forma uma figura de interferência chamada de onda estacionária. O caso mais simples desse tipo de interferência é o que ocorre em uma corda esticada, na qual as ondas produzidas em uma das extremidades superpõem-se às ondas refletidas na extremidade oposta. Os pontos do meio no qual ela é estabelecida oscilam em movimento harmônico simples, com amplitudes que dependem da posição do ponto considerado. Para a produção de uma onda estacionária, devemos primeiramente fixar as duas extremidades de uma corda em uma parede e em seguida fazer com que uma das extremidades vibre com movimentos periódicos verticais. Então, a gente vê o início de uma onda aqui. Aqui a gente já tem, vamos supor, a metade de uma onda, né? Comprimento de onda divididos por 2. Aqui nós já temos uma onda completa. Podemos perceber que ela sobe, aí ela desce, e daí se continuasse o movimento, ela subiria. Isso já representa uma próxima onda. E no terceiro caso, a gente tem uma onda e meia, ou seja, 3 divididos por 2, 1,5. Uma onda e meia. Tá? Até aqui a gente tem uma onda completa e aqui a outra metade. Podemos ver a frequência fundamental de oscilação em uma corda de extremidades fixas. Para maior comprimento de onda, a relação correspondente é a menor frequência. Essa básica relação pode ser observada através da seguinte equação. A velocidade vai ser igual ao comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Harmônica. Para o estudo dos harmônicos, iremos dividi-los em duas partes: as cordas vibrantes e os tubos sonoros. As cordas vibrantes a gente vai ver nessa aula e os tubos sonoros na próxima. Se você chacoalhar a extremidade de uma corda esticada e presa a uma parede, uma onda periódica se propagará ao longo dela. Será refletida na extremidade fixa e retornará invertida em relação à onda incidente. Se você continuar a vibrar a corda, existirão duas ondas se propagando ao longo da corda, indo uma de encontro à outra, que irão interferir entre si. De modo geral, a onda resultante poderá ser uma onda qualquer,
Mas se você vibrar a extremidade da corda com determinadas frequências, as duas ondas poderão interferir e dar origem a uma onda estacionária de grande amplitude. As frequências com que as cordas estacionárias são produzidas são as frequências naturais ou frequências ressonantes da corda. E as diferentes ondas estacionárias que poderão se estabelecer nessa corda correspondem aos modos ressonantes de vibração. Em um instrumento musical de corda, por exemplo, a vibração da corda provoca o surgimento de uma onda sonora que se propaga pelo ar a atingir nossos ouvidos. A frequência do som ouvido será igual à frequência de vibração dos pontos da corda. A vibração da corda e, consequentemente, a emissão de um som pode ser obtida de várias maneiras, dependendo do instrumento. Por exemplo, a corda do instrumento pode ser tangida, como no violão, friccionada, como no violino, ou percutida, como no piano. Vejamos como uma corda pode vibrar quando perturbada, segundo qualquer uma das maneiras citadas. Consideremos, então, uma corda esticada entre dois suportes, como a corda de um violão ou de um violino. As ondas que se propagam ao longo dessa corda e que podem ter uma grande variedade de frequências, sofrem reflexão nas extremidades. E muitas delas interferem de modo aleatório com cada uma das outras e rapidamente se extinguem. Entretanto, as ondas correspondentes às frequências ressonantes da corda persistem e ondas estacionárias se estabelecem nessa corda. A onda estacionária de frequência mais baixa é chamada frequência fundamental. Ela corresponde a uma onda estacionária com um único ventre, o harmônico fundamental, ou também chamado de primeiro harmônico. As demais frequências naturais são chamadas sobretons ou harmônicos superiores, visto que as frequências correspondentes são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Uma vez que as extremidades da corda são fixas, temos nesses pontos nós da onda estacionária e os possíveis modos ressonantes de vibração da corda são mostrados a seguir em ordem crescente de complexidade. Lembre-se de que em uma onda estacionária, a distância entre dois nós consecutivos corresponde ao comprimento de onda divididos por 2, ou seja, a meia onda, metade de uma onda. Então, aqui a gente tem os nós, né? Esse aqui é o modo fundamental, ou primeiro harmônico. Tá? Ele é o lambda dividido por 2, ou seja, metade do comprimento de uma onda inteira. Então, o N vai ser igual a 1. O segundo harmônico, já temos dois ventres, N igual a 2. Então, para a gente descobrir o L, é o comprimento da corda. Então, L vai ser igual a 2, multiplica lambda sobre 2, ou seja, igual o comprimento da corda vai ser igual ao comprimento da onda. No terceiro harmônico, N igual a 3, a gente tem 3 ventres, portanto, 3 que multiplica lambda sobre 2. E no quarto harmônico, temos, na verdade, duas ondas completas, né? Portanto, 4 divididos por 2 vai dar 2. Então, o comprimento vai ser igual a 2 lambda. Novamente, aqui os possíveis harmônicos em uma corda vibrante. Deve-se notar que as extremidades serão sempre os nós. Assim, não irão vibrar. Aqui não vai haver vibração. Então, o primeiro fuso, como também é chamado, ou o primeiro harmônico, comprimento de onda igual a 2 L's. No segundo harmônico, que é o N igual a 2, comprimento de onda igual
o comprimento da corda, né? O terceiro harmônico, N igual a 3, lambda igual a 2/3 do comprimento, e N igual a 4, ou seja, o quarto harmônico, comprimento de onda igual a meio comprimento da corda. Como entre dois nós, são os pontos sem vibração, teremos sempre um ventre. Aí podemos generalizar. Comprimento do respectivo harmônico igual a 2, que multiplica o comprimento da corda, dividido pelo harmônico, que é o número do fuso, o número do harmônico. A frequência da vibração poderá ser dada como frequência do harmônico é igual ao harmônico que divide 2 vezes o comprimento pela velocidade. Sendo V a velocidade de propagação da onda, que é dada por... Lembrando, isso aqui a gente já viu na aula passada, o F é a tensão da corda e a densidade linear da corda. Raiz quadrada, então a velocidade é obtida pela raiz quadrada da tensão, dividido pela densidade linear da corda. Já vamos fazer alguns exercícios, então, exercício da página 193, número 36. Uma corda de violão vibra, de modo que num dado instante, a onda estacionária tenha 2 cristas de 3 nós. Aqui é nós. Deixa eu arrumar. Considere que o comprimento da corda vibrante seja 60 centímetros. Nessa situação, é correto afirmar que o comprimento de onda desta onda estacionária na corda é em centímetros igual a quanto? Então, o comprimento de onda, que é o lambda, a gente vai descobrir isso. 2L. Se ele está dizendo que tem 2 cristas, como aqui, ou 2 ventres, como também é chamado, esse aqui é o segundo harmônico. Então, a fórmula vai ficar 2, que multiplica o L, que é o comprimento, divididos por 2. Ou seja, 2 que multiplica 60, dá 120, divididos por 2, 60 centímetros. Desculpem. Exercício 37. Uma corda é fixa em uma das extremidades, enquanto a outra é vibrada por um menino. Depois de algum tempo vibrando a corda, o menino observa um padrão de ondas estacionário. Ele verifica que a distância entre 2 nós consecutivos desse padrão é 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Determine em metros o comprimento de onda da vibração imposta à corda. Se a distância entre 2 nós consecutivos é 50 centímetros, a gente vai ter o comprimento da onda igual a 1 metro, né? Só fazer a soma dos dois, porque entre 2 nós consecutivos a gente tem meio comprimento de onda, ou seja, só passar o 2 multiplicando, a gente vai obter o valor 1 metro. Exercício 38. Fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda, também conhecido como som fundamental. Considere uma dessas cordas com densidade linear de 10 elevado a menos 2 quilogramas por metro, cuja parte vibrante é de 55 centímetros de comprimento, tensionada por uma força de 144 newtons. Observando os valores das frequências na tabela, qual a nota aproximadamente essa corda emitirá? Então, aqui está a tabela.
né, a corda 1, 2, 3, 4, 5, 6, com as suas notas e as frequências. Então, nesse exercício, a gente vai calcular a frequência. A densidade linear é dado pela massa dividido pelo comprimento. Massa em quilos, comprimento em metros. Ele já forneceu esse valor. A velocidade de propagação da onda na corda é conhecida como equação de Taylor e sua expressão matemática é, tá aqui, a velocidade igual a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear. Então, o primeiro harmônico ou frequência é o som fundamental. São dois nós, né, e um fuso. Então, a equação lambda 1 divididos por 2 igual ao comprimento. Então, aqui é a dedução de fórmula. A tensão, 144 newtons, que foi fornecido. A densidade, 10 elevado a menos 2. E vamos calcular primeiro a velocidade para depois jogar na fórmula da frequência. Velocidade, raiz quadrada da tensão, que é 144, divididos por 10 elevado a menos 2, que vai dar 14.440, raiz quadrada 120. Portanto, a velocidade será de 120 metros por segundo. No primeiro harmônico, a gente tem F1 igual a velocidade divididos por 2L, ou seja, velocidade 120 divididos por 2, que multiplica 0,55, que é o comprimento da corda. Portanto, a frequência desse primeiro harmônico é 109,1 Hz. Portanto, a nota emitida vai ser a nota Lá, né, que a frequência de 110 emite a nota Lá. Exercício 39. Considere duas cordas vibrantes com ondas estacionárias e senoidais, sendo uma delas produzida por um violino e outra por uma guitarra. Assim, é correto afirmar que nos dois tipos de ondas estacionárias tem-se as extremidades das cordas vibrando com amplitudes igual a não tem vibração nessas extremidades, então serão nulas. Encerrando o compartilhamento, encerrando a aula, obrigada.